Aí, primeiramente, muito bom dia para todos, né? Aí eu sou filho natural aqui do Pacheco, nasci e me criei aqui no Pacheco, vem de 1957. Aí eu conheço um pouco da história do Pacheco, do momento antes e o depois, né? É porque o antes era assim, nós tinha a praia. Aí ela foi batizada por Praia do Pacheco. Aí vocês me perguntam, mas por que Pacheco? Aí o Pacheco era um rapaz que morava na praia. Quer dizer que eu não alcancei, mas o meu pai sempre falava nessa pessoa. E até o meu pai também ele não alcançou. Quem alcançou foi o pai de meu pai, que era o meu avô. Aí ele tinha uma barraca na praia, uma barraca de palha, né? Era uma barraca que era feita de palha de coqueiro. Aí ele tinha umas bebidazinhas, né? Botou umas bebidazinhas lá na barraca para vender para os pessoal que iria para a praia, que era pescar, os pescadores e tudo, né? Aí os colegas deles que moravam na Caucaia, que nessa época não era Caucaia, era outro nome, né? Era Soure, né? A gente já conhecia Soure. É uma história que... Aí os colegas deles juntavam muitos colegas e disseram, nós vamos para a praia do Pacheco. Aí os colegas, mas por quê que esse nome? É porque lá tem um rapaz que se chama Antônio Mendes de Pacheco, que é o dono da barraca. Aí como ele morava na praia, eles batizaram a Praia do Pacheco. Aí ficou. Como é que chamava antes de chamar Pacheco, seu Duarte? Não tinha. Aqui não tinha nome? Não tinha nome, era só praia mesmo. Aí como esse rapaz tinha esse nome, né? Antônio Mendes de Pacheco. Aí os amigos dele já convidavam aí os outros para ir para a barraca do Pacheco. Aí a praia era muito bonita, uma praia mesmo bonita mesmo. Aí, não sei se vocês já foram agora na praia esses dias, tem aquelas partes de pedra, né? As barreiras de pedra. Ali a água do mar ela não vinha ali. Ela ficava a uma distância de uns 120 metros de distância. Aí a gente, para chegar lá na água, a gente tinha que andar uns 100 metros, mais ou menos, para chegar na água. E ali naquele paredão de pedra que tem na volta da praia, ali era Durma, morro, né? Muito alto. A gente descia na Durma para chegar lá na água. Quando voltava, quando pegava a Durma de novo de volta, quando já chegava lá em cima, as pernas já iam cansadas, porque era muito alto. Era só morro, não tinha aquelas pedras que a gente vê ali na praia, era só areia. Andava até carro na praia, aquelas Vural, não sei se vocês devem conhecer aqueles carros Vural. Hoje eu alcancei, muito. Era o carro que existia aqui, era Vural. Vural e aqueles Jeep. Aí a praia foi batizada por esse nome, por causa desse rapaz, Pacheco. Aí veio os pescadores. Sabe que época que foi isso? Que época? Eu não sei, porque eu não alcancei essa pessoa, e nem o meu pai também não alcançou. Alcançou meus avós, né? Aí os meus avós contavam para o meu pai e o meu pai contava para a gente, né? Aí vinham os pescadores. Tinha muita casinha dos pescadores na praia, em cima das turmas. Tudo era casinha de palha. Ninguém não tinha como construir uma casa assim de alvenaria. Era só de palha, a coberta de palha, a lateral de palha. E eu fui um que já morei nessa casa de palha. Porque não tinha como morar, a gente não tinha as condições de construir uma casa assim de alvenaria. E nessa época tinha construção aqui em cima já, seu Duarte? As casas das pessoas que moravam em Fortaleza
que tinha casa de praia, no final da semana vir para a praia, tinha pouca casa. Tinha 12 casas. Dessas 12 casas existem só duas. Aí as outras, as pessoas, os donos foram já falecendo e ficou no poder dos filhos, os filhos foram vendendo a casa com terreno. Aí quem comprava ia reformando a casa, ou tirava a casa e fazia outra nova, né? Outra casa nova. E assim foi acabando a metade das casas das pessoas que eles vendiam, né? Aí hoje em dia ainda tem duas casas muito antigas mesmo, dessas 12 casas. O senhor sabe quais que são? Sei. Mas é um dia que, se vocês quiserem olhar como eram as casas de antigamente, né? A gente já mostra. E aí a Salina foi antes disso ou depois disso? Na Salina eu alcancei já depois. Foi depois, né? Aí até o meu pai trabalhou também. Como que chamava a Salina? A Salina Adriano Martins. Adriano Martins? Sim. Exatamente, que esse colégio também já pegou o mesmo nome Da Salina. Porque esse terreno aqui depois foi sendo do dono da Salina, né? Era Adriano Martins, o nome do rapaz. E aí, quando teve a Salina, chamavam de outro nome aqui o bairro, né? Se chamava Salina do Guaé. Boé? Do Guaé. Guaé. Que até essa lagoa aqui tem esse nome, mas só que depois foi, como teve o Pacheco, aí a lagoa voltou pro Pacheco, né? Lagoa do Pacheco. E a lagoa foi cavucada por conta da Salina, seu Duarte? Foi. Quer dizer que eu não alcancei quando já fizeram ela, né? Quando eu, meninozinho, já alcancei, ela já feito, né? Foi na época do pai do senhor ou do avô? Foi na época do meu pai, foi na época do pai do Vaguinho. Quando fizeram a lagoa? Sim, quando fizeram a lagoa. Foi quando implantaram a Foi Salina? quando tiraram muito barro dela para fazer as casas dos moradores da Salina, que ainda tem muitas casas ainda. Dos trabalhadores, quem trabalhava, Sim, quem trabalhava na Salina. Aí o rapaz, que era o dono da Salina, fez umas casas para as pessoas que moravam pertinho da Salina, que trabalhavam na Salina. Aí, como aqui teve um canto bom para tirar o barro, para fazer o tijolo, né? Aí foi aonde veio as pessoas que teve como morar numa casa boa, né? Uma casa assim de tijolo, tudo por feito da firma de Alberto Mastino. E essa era do lado de cá ou era do lado de lá da pista? A lagoa? A Salina? A Salina era do outro lado da pista. Já tinha pista? Não, era só uma estrada de terra. Era uma estrada de terra? Aí no mesmo sentido que vai essa pista para chegar lá na Barra, era só estrada de terra. E lá no rio, naquele rio, que é onde tem a ponte, para a gente passar para o outro lado já do rio, era nossa canoa. Isso na época do senhor? Eu passei muito, atravessei muito aquele rio de canoa. Né? É o Rio Ceará, né? É, Rio Ceará. Mas ali já vai uma história que já vai pegando, né, em Parana, né? Não pega Pacheco, né? Sim. Em Parana, Barra do Ceará. Mas o que eu alcancei, eu tenho que, né? Eu falo, né? Porque aí essa estrada de terra vinha da Barra do Ceará e ia até a Calcaia. Todo mundo fazendo balão por essa estrada de terra. E aí ela vinha pra cá no sentido de Cumbuco, né? Não tinha nada de Cumbuco, não tinha estrada para ir para Cumbuco nessa época. Aí se quisesse ir para o Cumbuco... Mas vinha até a Salina? Vinha até a Salina. Se a gente quisesse ir para o Cumbuco, tinha que aproveitar a maré quando estivesse baixa, né? Aí a estrada era por a praia. Tinha que andar a pé por a praia até o Cumbuco. Não tinha nada de estrada por cima, assim como tem essa pista agora.
Então E começou a ter era, mais construção no Pacheco por conta da salina daí, né? Era só 12 casas, depois da salina começou a ter mais dos trabalhadores da salina para... foi quase assim. Aí, como teve a salina, foi aumentando já a população, né? E foi aparecendo mais gente de Fortaleza já comprando terreno. E foram já construindo casa, fazer essas casas de praia. E assim foi indo. Aí pensou que o Pacheco estava na cidade. Aí vamos voltar às dunas. Aqui do Icaraí, que eu não vou até muito lá na frente não, porque lá pra frente já é outra estrada, Cumbuco, né? Do Icaraí em Parana, só era durna mesmo, muito alta mesmo, muito bonita. E a gente andava muito em cima das dunas, descendo a duna para trás, da praia subia tudo duna, só brincando mesmo. No tempo que eu era menino, a gente fazia isso, brincando em cima das dunas. E ali onde pega onde ali o Jacinicato, ali era uma duna muito grande. A gente ficava lá em cima da duna olhando para a praia, era uma vista mais linda do mundo. E nessa época tinha a colônia de férias, que não era Sesc, o nome não era Sesc, era Colônia de Férias. Aí tinha uma cacimba lá, já próximo à praia, lá embaixo na praia, que é onde tinha uma casa de motor, de bomba. Ele já puxava a água da cacimba, levando lá para as casas da Colônia de Férias. E as casinhas, as pousadas que tinha na Colônia de Férias, tudo era as casinhas mesmo simples, era simples, né? Agora é uma coisa muito bonita, já tem até quase apartamento dentro, né? É difícil essas coisas. Aí ali na Colônia de Férias eu alcancei também as pousadas que os pessoal vinha para ficar, passar final de semana, passar férias. Tudo era casinha simples. Não tinha nada bonito ainda nessa época. E aí essa cacimba, como o mar avançou muito, né? Aí acabou. Aí o mar levou a cacimba, levou a casa de bomba. E agora mesmo lá dentro do Sesc tem os poços dele, né? Para tirar água. Ele não precisa... Aí até ainda hoje, quando a gente passa na praia, quando a maré tá baixa, a gente ainda vê a marca da cacimba ainda lá. Bem espaciosa. Tinha bastante água mesmo boa. E nessa época é onde os meus pais moravam. E eu era pequeno, mas eu cansei de fazer isso. Não tinha muita água perto lá da casa da gente, né? Onde eu morava. E nós ia buscar água lá nessa cacimba lá da Colônia de Férias, por cima das dunas, subindo dunas e descendo dunas. Quando era no final de meio dia, a gente começavam 5 horas da manhã, quando era 9 horas, terminava de botar já as águas, né? Que a gente já precisava. As pernas estavam de tanto estar subindo dunas e descendo. Porque não tinha outra estrada. Você morava em cima da duna? Na parte de cima? Nós não morávamos em cima das dunas. Eu morei aqui próximo onde vocês moram aqui. Ali perto ali já dos condomínios. Aí até aquele terreno que tem aquele rapaz, que tem um açudezinho dentro do terreno dele, o doutor Amadeu, ali nós morávamos ali. Mas só que o terreno não era nosso, né? Era do pessoal, era do dono do Adriano Mastinho, né? Aí como eles estavam já loteando os terrenos para vender, aí já precisou do terreno, né? Aí ele, como nós morávamos lá, o rapaz já fazia muitos anos que o meu pai morava lá, e
E aí ele deu um lote de terra para o meu pai fazer a casa, né? Para ele já desocupar o terreno e morar no outro campo. Mas ele dando um terreno lá para o meu pai. E deu todo o material para fazer a casa do meu pai. Esse era o dono da empresa do sal, né? Era o dono da empresa do sal. Que diz que era o dono de todas as terras daqui. Lá da extrema, lá da divisão do Icaraí até a Barra do Ceará. Mas ele disse que era dele porque ele tomou conta, Era né? porque nessa época era as primeiras pessoas que tinham poder, né? Que tinham muito dinheiro, dizia que era dele, né? Mas muita gente depois foi já descobrindo que não tinha nada de papel, né? Era dele só mesmo na boca, né? Aí quando ele vendia para outra pessoa, eles faziam um inventário, né? De um documento, ia no cartório e pronto, aí estava resolvido o problema. Mas ele ter mesmo o mapa de todinho, de dizer que era todas as terras eram dele, ninguém nunca constou no cartório. Aí vamos. Aí ele só fazia um documento que falava tudo para quem ele estava vendendo para assinar, mas não tinha antes disso o direito da terra, Não né? tinha um direito. E é portanto que muita gente que, depois que a população começou a ficar grande, começou a morar nas terras dele. Aí morava há muitos anos e quando ele ia precisar do terreno, ia querer tirar aquela pessoa fazia questão para não sair, e não saía mesmo não e ficava com o terreno. Porque ele não tinha como mostrar um documento já constando que o terreno era dele. Aí veio aquelas pessoal mais já sabido, ia no cartório, fazia um documento e ficava com o terreno. Muitas pessoas que eu conheço, eles ganharam muito terreno assim, né? Porque ia logo no cartório, levava todas as metragens do terreno e fazia um documento no cartório e pronto. Aí o dono perdia todo o terreno. E agora está mais fácil de. Agora está mais fácil de todas as pessoas chegarem no pedaço no terreno e tomar uma posse do terreno, porque ele já faleceu, né? O dono que dizia que era o dono do terreno. E ficou os filhos, mas os filhos não vivem aqui no Brasil. Que é o próprio Adriano Martins. O seu Adriano Martins já faleceu há muito tempo. Aí ficou os filhos, mas os filhos não vai querer entrar nesse negócio de querer ficar já no lugar do pai dele, dizendo que a terra é dele, e agora tem muitos terrenos que já tem o dono mesmo, né, que já comprou do Adriano Martins e tem documento que ele faz, né? Aí se chegar uma pessoa aí e querer entrar naquele terreno que eu já construí, aí o dono aparece, chega dizendo que não pode, porque o terreno é dele, e apresenta o documento, pronto aí. Mas tem muitos terrenos ainda que não é comprado, não é vendido. Aí a nega se aproveita e faz casa. E depois que está feita uma casa dentro, fica mais difícil o dono botar fora. Aí nós vamos a Caucaia. Aí a cidade de Caucaia não era Caucaia, era Açores, assim como eu já falei. Açores? Era Açores. Açores? É. Aí a gente, para ir até na cidade da Caucaia, não tinha como a gente ir de ônibus, porque não tinha ônibus nessa época. A gente tinha que ir já caminhando a pé até no centro da Caucaia, fazer o mercantil, né, que a gente chama de mercantil, né? Que nessa época não era mercantil que a gente falava, era feira. Aí ia aquele monte de gente andando a pé para Caucaia.
chegava lá, fazia aquelas mercadorias. Aí vinha tudo de volta de novo a pé com as mercadorias na cabeça, no ombro, né? Aí os que tinham já condições de ficar ainda com dinheirozinho, aí tinha carro na Caucaia, que era o Jeep, né, que fazia frete. Aí tinha muitos que vinham de carro. Aí os que não ficavam mais com dinheirinho de sobra vinham a pé. Com peso na cabeça, no ombro. E eu quando era de idade de 15 a 16 anos, eu acompanhava o meu pai para ir para Caucaia fazer isso. Aí a vida do meu pai foi... Ele trabalhou na Salina, mas só que trabalhou pouco tempo. Não trabalhou muitos anos trabalhando na Salina. Aí a vida dele quase toda foi... Ele foi comprando peixe na Praia do Cumbuco para revender na Caucaia. Todo dia, 4 horas da madrugada, ele saía de casa, ia até a Praia do Cumbuco, comprava bastante peixe. Andando, seu Duarte? Andando por a praia. Comprava bastante peixe para revender na Caucaia. Ele ia andando e voltava andando com 100 quilos de peixe, com 120, 150 quilos de peixe. Era um peso enorme. Aí quando chegava no Icaraí... Como que ele transportava, seu Duarte? Aqui a gente se chama no calão, né? Se vocês não conhecem. Era um pedaço de madeira, ele botava uma parte do peso na ponta da madeira e a outra na outra e botava aqui no ombro, né? Aí vinha com esse peso todinho por a praia. Como chama, calão? A gente chamava calão. É um pedaço de madeira. Aí quando eu chegava no Icaraí, eles tinham uma subida. Ele já deixava a praia, pegava a estrada lá do Icaraí. Até Icaraí eu ainda conheço, na época eu pequeno, não tinha casa. Só tinha uma casa lá no Icaraí. E tinha um clube de festa. E essa casa era do dono lá do terreno, lá do Icaraí. Ele se chamava Seu Moraes. Dono do quê? Lá do terreno, lá do Icaraí. Das terras lá do Icaraí. Se chamava Seu Moraes, o nome dele. E só tinha um clube para fazer festa. Aí o meu pai caminhava numa estrada de terra, lá do Icaraí até no centro da Caucaia para vender o peixe. E isso era ele levava o dia todinho nesse trabalho e ia chegar em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite. Ele só saía do centro da Caucaia quando ele acabou de vender o peixe todinho. Aí que ele vinha para casa. Aí quando fazia aquele dinheirozinho, né, para manter a casa, né? Aí eu com 17 anos, 16 a 17 anos, mas já comecei a andar mais vezes, já trabalhando mais vezes. Aí ele botava um pequeno peso de peixe para me trazer, porque não podia com muito peso, não. Ele botava um pouquinho de peso de peixe para me trazer, para ficar mais maneiro para ele, mais leve, né? O peso que ele pegava todos. Se tinha 120 quilos de peixe, ou 150, ele já tirava um pouquinho para me trazer, para ajudar ele, né? Para ele ficar mais já leve para ele, né? Maneiro. Aí assim eu fui trabalhando mais ele até 18 anos. Aí começou a aparecer muito da construção, né? Já construindo casa. Aí eu deixei de trabalhar mais ele, depois já trabalhar nas construções mais os mestres de obra. Aqui no Pacheco mesmo? No Pacheco. Aí quando era no final da semana, e aí eu já tirava uma parte daquele meu dinheiro, que eu trabalhava na construção, e tirava uma parte para mim, a outra parte eu dava já para meu pai, né? Que era para ajudar mais o dinheiro dele. Né?
Aí como o trabalho dele só era bom mesmo para ele, só era na época do verão, quando era no tempo de chuva, muita chuva, não dava muito legal para ele, porque os pescadores iam pescar, não pegavam muito peixe. Aí para ele não dava, já ficava mais difícil, né? Aí quando era na época de chuva, muita chuva, os pescadores ficava difícil o peixe, né? Não, os pescadores não pegavam peixe. Aí o meu pai já não ganhava nada, né? Porque ele só ganhava quando tinha peixe para vender. Aí ele vendia e ganhava o dinheiro dele. E quando não tinha peixe, ele não ganhava o dinheiro. Aí eu ficava trabalhando na construção, mais os mestres de obra. Aí eu já dividi o meu dinheiro já com ele, ajudando ele. Aí eu tinha que ter um dinheirozinho também, né? Que eu tinha que comprar roupa para mim, comprar calçados, essas coisas. E o meu estudo era à noite. Não podia estudar de noite, ou assim de dia, porque senão... Você estudava onde? Aqui nessa época de quando eu era pequeno, não existia colégio. Não existia colégio, a gente estudava com aquelas pessoas mais entendidas, né? Que já tinham estudado já para trás, já era bem entendido, aí a gente já pagava aquela pessoa para ele ensinar a gente, né, a ler e tudo. Né? Até a dona Maria aí tinha uma tia que ela era muito entendida, eu estudei muito com a tia dela. Aí depois que veio aparecer um colégio lá em Parana. Vinha uma senhora da Caucaia para ensinar lá em Parana. Mas lá Você tinha quantos anos já? Nessa época, quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu estava com 12 anos. Sim, aí eu estava falando sobre o colégio aqui, que nós não tinha aqui no Pacheco. A gente estudava com aquelas pessoas mais entendidas, né? A gente pagava aquelas pessoas para ensinar a gente. Eu, com idade de 12 anos, eu comecei assim, né? Já estudando com aquelas pessoas que era mais entendido, que me ensinavam, né? Aí depois veio um colégiozinho muito pequeno aqui do Pacheco, que hoje em dia não tem mais, porque o mar já levou tudo, né? Que ficava já próximo à praia. Aí nós começamos a estudar nesse colégio, mas como era muita criança, não dava para todo mundo, né? Ficavam sempre sem estudar. Aí depois fizeram isso daqui, né? O colégio Adriano Mastim. Aí foi como veio caber muita gente, né? As crianças. Aí porque foi feito a primeira vez e ficou só para as crianças pequenas como creche, né? Aí quando os meninos iam aprendendo mais alguma coisa, vinha para esse colégio, e vinha estudar aqui no colégio. Aí enquanto eles não aprendiam muita coisa, ficava lá na creche. E quando eles estavam bem aprendidos de alguma coisa, os pais botavam aqui para o colégio. Aí o colégio aqui era pequeno, né? Era ainda. Aí foi aparecendo mais alunos e eles foram abrindo mais sala, né? Aí é um colégio bom também, é muito bom, cabe muita criança, né? Aí depois foi abrindo mais colégio, em Parana, e Caraí. Aí já foi dando para todo mundo, já para cada carro, e uma parte de aluno para um colégio, outro para outro. Porque só tinha colégio mesmo, bom mesmo, só tinha na Caucaia. Mas lá era só para quem tinha mesmo já condições de pagar para ficar lá, né? Ele mesmo de estudar lá. Não era para todo mundo não, era só para quem tinha mesmo já condições de pagar para estudar lá. Aí as primeiras pessoas aqui do Pacheco, foi as 2 pessoas que eu conheci daqui que estudou lá no colégio da Caucaia, porque os pais podiam pagar
tinha como pagar, né? E foi um irmão da Dona Maria aqui e um primo dele que foi também estudar naquela época, porque os pais tinham dinheiro para pagar, porque lá não ensinava ninguém de graça não. Tudo era pago. E era só um colégio que tinha dentro da Calcaia. Aí se chama Branco, Colégio Branco. Aí depois foi abrindo mais colégio, bastante colégio dentro da Calcaia. Agora tem muito colégio dentro da Calcaia. E tem no Pacheco, tem em Caraí, tem em Parama, no Guajiru, tudo. Agora tem colégio, né? Mas tem muitas crianças que, né, como agora é muito fácil para as crianças estudar, e tem muitas crianças que ainda não querem estudar. Porque tudo é fácil, mas se fosse como antes, que era difícil, eu podia até ficar calado, né? Porque era difícil mesmo, era muito difícil mesmo. Mas agora que é tudo fácil, tudo é dado por livro de graça, tudo é de graça, né? E tem muito aluno, tem muitas crianças que os pais ficam empurrando para ir para o colégio, eles saem de casa dizendo que vem, quando chega no meio do caminho, volta, aí tem muitos que matam a aula, assim, podendo estudar, né? Porque hoje em dia se a pessoa não tem estudo, não é muito bom, né? As coisas é assim, eu estou contando do antes e do depois, né? Porque o depois agora é muito fácil, tanto para estudar como trabalho, né? Só não assim, trabalho que eu falo assim, porque assim, nas empresas muito, né, boa, né? Assim, mais trabalhozinho assim simples que dá pra gente pra ganhar um dinheirinho, ainda tem, né? Só não é assim, um emprego muito bom, assim, como de empresa, essas coisas. Porque agora a empresa só quer uma pessoa, só emprega uma pessoa se a pessoa souber mesmo estudar, saber mesmo ler muito bem, ter curso, né, ter tudo isso. Mas de trabalho simples, que dá para ganhar um mês salário por mês, e por aqui ainda tem. Só para quem não tem vontade mesmo de trabalhar, mas tendo, ele já consegue o trabalho. Eu já estou numa empresa exemplo lá que estou com 29 anos, passando já para os 30. E nunca que tive uma falta, carteira assinada, 29 anos diretamente. Nunca fiz acordo de nenhum, porque acordo que também é que mata é isso, né? Vai entrando numa firma, fazendo acordo, leva a baixa na carteira, fica trabalhando uns dias avulsos, depois o patrão assina a carteira de novo. Aí naquele tempo que deu baixa na carteira para assinar de novo, tá voltando, tá já começando como que tá entrando naquele mesmo dia de novo. E sendo já diretamente, sem ter nenhuma falta, sem ter um acordo, quando for aqui mais uns 2 anos eu me aposento. Vai ter o tempo de trabalho. Se Deus quiser. Porque 30 anos de carteira assinada só numa afirmação vai dar para. E eu agradeço as pessoas que me ajudaram, né? Mesmo eu pagando pouco, mas eu já considero como foi uma ajuda. Aquelas pessoas que eram bem entendidas que me ensinou, né? Senão eu tinha começado a estudar já bem madurão já, né? Porque eu comecei logo de criança logo, e estudando com as pessoas que já sabia de tudo, sabia fazer uma matemática pra gente, que eu sei também disso também, né? Enfim,
Aí depois que eu fui vir estudar num colégio mesmo, com professora mesmo, boa mesmo, né? Professor. Mas no começo foi assim, com gente que sabia de alguma coisa, era bem entendido. Levava uns carãozinhos, mas. Aí eu sei que eu peguei um rapaz que era tio da Dona Maria aqui. Aí quando ele passava uma nota pra gente que a gente não sabia logo na hora para responder, ele usava não sei se vocês, acho que vocês não alcançaram não, uma peça de madeira, tinha assim, uma parte redonda e tinha um cabozinho, né? Tinha palmatória. Eu levei muito aquilo nas mãos, até aprender. Ele mandava eu abrir a minha mão assim, eu fazia isso e ele pegava os dedos assim, tortava assim. Chega, escorria dos olhos. Mas aprendi, é como ditado, a gente apanhando é que aprende. E eu não me arrependo de eu ter levado muita palmatória nas mãos. Mas hoje em dia, matemática eu faço tudo. Eu agradeço muito a essas pessoas, né? Porque se não tivesse pegado logo ele no começo, eu tinha sofrido mais já para aprender alguma coisa. E aí eu já sou casado, tenho duas filhas e um rapaz. E botei eles também para estudar também cedo, né? E hoje em dia todos eles sabem ler, sabem escrever, já tem umas que já fez já curso, todas são bem entendidas mesmo. E as pessoas que eu tenho muito orgulho, que é dos meus filhos. Matemática para eles, pode sacudir qualquer matemática para cima deles eu tenho uma que é da mais nova, que é daquelas pessoas que é danadinha mesmo, ela já desenrola tudo, né? E pode dizer assim, o que eu quero que você vá lá na calcária resolver isso assim, é só escrever, botar no papel que ela vai bater lá e chegar lá e desenrola tudo. Aí não pega assim um computador, desenrola o que ela quiser. Aí a outra que é mais velha do que ela já é assim mais. Parece que tem assim um medo de pegar assim uma coisa e não acertar fazer, né? Mas é como a outra, é todo tempo ali pertinho dela ali, é todo tempo. Diz, não, é assim, vambora que eu faço e tu vai vendo, tu aprende. Aí a outra que dá um apoio para ela, né? Mas ela sabe de muita coisa, mas só que ela é daquelas pessoas assim meio assim, parece que ela tem medo de errar assim, um momento de uma coisa, né? Mas a mais nova não, a mais nova é desenrolada mesmo, que eu tenho muito orgulho mesmo deles mesmo. Aí ela está até trabalhando comigo, já da associação, né? Aí quando eu não posso ir atrás das pessoas para pegar um dinheiro, eu disse assim, aí eu quero que você vá na casa daquela pessoa, já levo lá pegar o dinheiro. E ela vai e traz o dinheiro.